Boa tarde, vamos para mais uma leitura. Precisei me afastar um pouquinho, mas vamos retomar. Seguimos ainda na mesma média de páginas para terminar até o final do ano. Estamos na página 1092 e seguimos em Jeremias. Idolatria dos judeus no Egito, 44. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na região de Faturés. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Viste todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isto aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam nem vós nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem me deram ouvidos, recusando abandonar sua maldade e cessar de oferecer incensos a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando deste modo no seio de Judá a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto de que vosso povo ninguém sobreviverá, dado que irriteis pela vossa vida, ofertando incensos a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde vieste estabelecer-vos? Por que perecer e tornar-vos, entre todas as nações da terra, um tema de maldição e objeto de vergonha? Esqueceste os crimes de vossos pais e dos reis de Judá, e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram, não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque, assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós a minha face para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá, que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes pela espada e pela fome. Serão citados como escráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como fiz em Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Os que vieram de Judá, estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judéia. A que aspiram voltar para lá de novo habitarem. Ninguém voltará a não ser alguns fugitivos. Então todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incenso dos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente em Faturés, no Egito, responderam a Jeremias: o que nos diz em nome do Senhor não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incensos à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, como o fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e chefes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta, e perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos, que ofertamos tortas à sua efígie e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e às mulheres, e a quantos lhe haviam assim respondido: do incenso que queimaste, disse-lhes
nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o povo, não se terá recordado o Senhor, e nisto não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque ofereceste o incenso desse modo, pecando contra o Senhor, e porque ele recusaste ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: escutai a palavra do Senhor, povo de Judá, que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres fazeis com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis: cumpriremos a promessa de oferecer incensos e libações em honra da Rainha do Céu. Pois bem, cumpre vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais o Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro. Este nome não será mais pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo: pela vida do Senhor Javé. Vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito, todos perecerão pela espada e pela fome até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se é a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que aqui mesmo me lançarei contra vós, a fim de que saibas que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos, e aqueles que lhes querem roubar a vida, assim não entregarei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurará tirar a vida. Mensagem de Baruque 45. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruque, filho de Néria, quando este escreveu todos esses oráculos ditados pelo profeta no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a teu respeito, Baruque. Tu exclamas: desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores. Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás, oráculo do Senhor: vou destruir o que havia construído, arrancar o que havia plantado, e isso em toda esta terra. E tu reclamarias para ti grandes favores? Não os peça, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo, oráculo do Senhor. Mas conservar-te-ei a vida como espólio em todos os lugares para onde fores. Oráculos contra as nações, número 46. Palavras do Senhor dirigida ao profeta Jeremias contra as nações pagãs, oráculo contra o Egito. Sobre o Egito, contra o exército faraó Necão, rei do Egito, que se encontra nas margens do rio Eufrates, em Carcames, e que foi abatido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês ao combate. Atrelai os cavalos, cavaleiros montai, pondo os capacetes em forma. Empunhai as lanças, revesti vossas couraças, mas que vejo, estão aterrados e em plena derrota. São batidos pelos guerreiros, fugindo desvairados sem olhar para trás. De todos os lados o terror, oráculo do Senhor. O mais ágil não se pode salvar, e não escapará o mais forte. Ao norte, as margens do Eufrates, cambaleantes, enlouquecem. Quem surge ao longe semelhante ao Nilo, qual rio das águas encapeladas? É o Egito que sobe semelhante ao Nilo. Qual rio de águas encapeladas? Ele clama: dilato-me e inundarei a terra, tragando cidades e habitantes. Avante cavalos, carros, precipitai-vos, em marcha guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que empunhais o escudo, e vós, lídios, que retesai o arco.
Chegou o dia do Senhor Javé dos exércitos, dias da vingança, em que arruinará seus inimigos, devorará a espada até fartar-se, abeberando-se de sangue, é a imolação ao Senhor Javé dos exércitos ao norte, às margens do Eufrates. Sobre Galaade, em busca de bálsamo, virgem filha do Egito, é em vão que aplicas remédios, pois que para teu mal não há cura. Conhecem as nações tua vergonha, e se espalham pela terra teus clamores. Chocam-se guerreiro contra guerreiro, e ambos se arruinam. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Jeremias, referente à vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao Egito, para atacá-lo. Anunciai no Egito, clamai em Migdol, em Mênfis e em Táfnis. Erguei-vos, estai prontos, pois que a espada faz devastações em torno de vós. Porque foram derribados os teus valentes? Não puderam eles resistir, pois era o Senhor que os precipitava. Multiplicou os que oscilavam, fazendo-os cair uns sobre os outros e a exclamar: Vamos reunir nosso povo, nossa terra natal, a fim de fugir da espada devastadora. E brandam: O faraó, rei do Egito, está perdido, deixou passar o tempo favorável. Pela minha vida, oráculo do rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Qual o Carmelo dominando o mar, aproxima-se o inimigo. Prepara tua bagagem para o exílio, filha do Egito que moras nesse lugar, porque Mênfis vai tornar-se deserto, lugar devastado e ermo. Há uma novilha formosa, assemelha-se ao Egito, mas eis que do norte a mosca sugadora precipita-se sobre ela. Os mercenários que aí vivem, como bezerros cevados, fogem também em massa impotentes, porque dia da desgraça veio sobre eles. É a hora do castigo. Sua voz assemelha-se à da serpente que sibila quando chegam em tropel, abatendo-se sobre ela com machados quais lenhadores, e abaterão suas florestas, oráculo do Senhor, de árvores sem conta. São, porém, mais numerosos que gafanhotos, e ninguém os pode contar. Confundida, encontra-se a filha do Egito, entregue assim nas mãos de um povo do norte. Disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vou lançar-me contra Amon-Denó e contra Faraó, o Egito, seus deuses e reis, contra Faraó e os que nele confiam. Entrego-lo-eis nas mãos daqueles que lhes querem roubar a vida, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e da sua gente, e depois disto, como outrora, será ainda habitado o Egito, oráculo do Senhor. Tu, porém, Jacó, servo meu, não temas. Israel, não te enchas de pavor. Vou trazer-te da terra longínqua e livrarei tua raça da terra do exílio. Jacó tornará a viver em segurança sem que ninguém mais o inquiete. E tu, Jacó, meu servo, não te aflijas, pois estou contigo, oráculo do Senhor. Aniquilarei todas as nações para onde te desterrei. A ti, porém, não te aniquilarei, mas castigar-te-ei com equidade e não te inocentarei. Oráculo contra os filisteus 47. Eis a palavra do Senhor, dirigida ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes que o faraó se apoderasse de Gaza. Assim falou o Senhor. Vede as águas que se levantam do norte, semelhantes a uma torrente que transborda, submergindo a terra, e quando ela contém a cidade e seus habitantes, lançam gritos os homens e clama a população inteira. Ao estrépito das patas dos corcéis, do estrondo dos carros e do ranger das rodas, os próprios pais nem olham mais para os filhos e, alquebrados, deixam pender os braços. É que surgiu o dia da destruição dos filisteus, e de Tiro e Sidônia será tirado o que lhes resta de aliados, porque o Senhor vai arruinar os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Gaza raspou a cabeça, ao Ascalon está aniquilada como o vale que a cerca. Até quando farás em ti incisões? Quando repousarás a espada no Senhor? Entra na tua bainha, acalma-te, não te agites mais. Como descansará, porém, o Senhor lhe deu ordens? É contra Ascalon e as costas do mar que a dirigiu.
Oráculo contra Moabe, 48. Ai de Nebo, porque chegou a sua ruína. Cariatiarim, tomada de assalto, cobriu-se de vergonha, a praça forte ficou em tumulto e desvairada. Findou-se a glória de Moabe. Em Ezebom conspira-se contra ela. Vamos riscar este povo do número das nações. E tu também, Mademem, serás reduzida ao silêncio, porque a espada te persegue. Gritos elevam-se de Oranaim, devastação, catástrofe. Moabe foi abatido, gritam seus filhinhos. Pela encosta de Luite chora-se, sobe-se em prantos, e pela descida de Aronaim ouve-se clamores de angústia. Fuge, salvai-vos, sede qual zimbro no deserto. Porque puseste a confiança nos teus ídolos e nos teus tesouros, tu também serás tomada. E será levado para o exílio Camós com seus sacerdotes e chefes. Em todas as cidades penetrará o devastador. Nenhuma será poupada. Será destruído o vale e o planalto devastado, como disse o Senhor. Dai asas a Moabe para que tome voo, porque suas cidades transformar-se-ão em deserto. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Maldito o que recusa o sangue da sua espada. Desde a juventude Moabe vive em paz, repousando sobre a burra, sem ser trasvasada nem exilada, assim o sabor lhe ficou o intacto o aroma. Dias, porém, virão, oráculo do Senhor, em que lhe enviarei transvasadores que o transfegarão, esvaziando os tonéis e quebrando os odres. E Moabe envergonhar-se-á de Camus, como Israel envergonhou-se de Betel, que constituía sua esperança. Como, pois, dizer, somos bravos, valentes guerreiros? Moabe está devastado. Escalaram suas cidades, a flor de sua mocidade desce para a matança. Oráculo do rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A ruína de Moabe é iminente, aproxima-lhes a largos passos a desgraça. Chorai vós, seus vizinhos, e dizei vós, que lhe conheceis o nome. Como se partiu este cetro poderoso, este cetro cheio de glórias? Desce de tua glória, assenta-te no solo ressecado, filha de Dibom, que moras neste lugar. Porque o devastador de Moabe sobe contra ti para destruir tuas muralhas. Detente no caminho e espreita, habitante de Aroer. Interroga o que foge e o que escapa, perguntando-lhe o que aconteceu. Moabe em ruínas, cobre-se de vergonha, gritai e gemei. Anunciai ao norte de Arnon que Moabe foi destruído. Foi o julgamento executado sobre a terra da planície, sobre Elon, Jaza, Mafate, Dibom, Nebo e Bet-Deblataim, sobre Caeriatarim, Bet-Gamul, Bet-Maom, Cariote e Bosra, e sobre todas as cidades próximas ou distantes da terra de Moabe. Foi abatido o poderio de Moabe, partiu-se-lhe o braço, oráculo do Senhor. Embriagai Moabe, porque desafiou o Senhor. Debater-se-á no próprio vômito, e por sua vez tornar-se-á objeto de zombaria. Não era Israel alvo de teu escárnio? Não foi ele surpreendido entre ladrões, para que, ao falar dele, sempre abanasses a cabeça? Abandonai as cidades para habitar nos rochedos, habitantes de Moabe, assim como faz a pomba que coloca o ninho na borda dos precipícios. Conhecemos o orgulho do soberbo Moabe, sua altivez, sua jactância, seu orgulho e arrogância de coração. Conheço-lhe a presunção, oráculo do Senhor, a jactância e a vaidade. Eis porque gemerei sobre Moabe inteiro, e sobre ele lançarei gritos, choro o povo de Kir-Eres. Mais que sobre Jazer, choro sobre ti, vinha de Sabama. Tuas vidas se alongavam até o mar, atingindo o mar de Jazer.
Sobre tuas searas e vindimas lançou-se o devastador, afastando-se a alegria e o regozijo dos ferguéis da terra de Moabe. Fiz com que secaste o vinho nos lagares. Já não se amassam as uvas entre gritos de alegria, nem a canção é a mesma canção. O clamor de Ezebom sobe até Eleale, e a voz se estende até Jaza, e de Segor até Oronaim e Eglat-Selísia, porque as próprias águas de Minrim secaram. Farei desaparecer de Moabe, oráculo do Senhor, aqueles que sobem aos lugares altos para incensar seus deuses. Por isso, meu coração por Moabe geme como geme a flauta. Meu coração pelo povo de Quireres geme como geme a flauta. Eis a razão pela qual todo proveito obtido se perdeu. Todas as cabeças foram rapadas e cortadas as barbas, foram golpeadas as mãos e os rins cobertos de sacos. Sobre os tetos de Moabe e em suas praças, só lamentos se ouvirão. Porque despedacei Moabe qual vaso inútil, oráculo do Senhor. Tudo é ruína, gemei. Quão vergonhoso é para Moabe baixar assim a serviço. Tornou-se Moabe objeto de escarmento e de pavor para todos os vizinhos. Porquanto assim diz o Senhor, o inimigo, como águia, toma voo, estendendo as asas sobre Moabe. Tomam-se-lhe as cidades, arrebatam-se-lhe as fortificações, e o coração dos guerreiros de Moabe será naquele dia semelhante ao coração da mulher em parto. Moabe foi riscado do número dos povos, porque desafiou o Senhor. O terror, o fosso e o laço acercam-se de ti, ó Moabita, oráculo do Senhor. Quem fugir do terror cairá no fosso, e o que escapar do fosso será apanhado no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, oráculo do Senhor. À sombra de Ezebom, detiveram-se extenuados os fugitivos de Ezebom, porém jarrou em fogo. Uma chama no meio de Seom, que devora os flancos de Moabe e as cabeças dos filhos do túmulo. Desgraçado de ti, Moabe, chegou teu fim, povo de Camos, são arrastados teus filhos ao cativeiro e tuas filhas aprisionadas. Com o andar do tempo, porém, oráculo do Senhor, mudarei a sorte de Moabe. Fim do julgamento acerca de Moabe. Oráculo contra os Amonitas, 49. Os filhos de Amon, eis o que diz o Senhor. Israel não possui filhos nem herdeiros? Porque Melcom apoderou-se de Gade e instalou-se seu povo nas suas cidades? Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei ouvir gritos de guerra em Rabá dos Amonitas. Ficará ela reduzida a um montão de escombros. Suas filhas serão entregues às chamas e Israel herdará dos que dele herdaram, oráculo do Senhor. Lamenta-te, Zebom, porque Ai foi devastada. Gritai, filhas de Rabá, revestindo-vos de cilícios, e cobri-vos de sacos, errando pelo redil. Porquanto Melcom vai ser levado ao exílio com todos os seus sacerdotes e chefes, porque orgulha-te da fertilidade de teus vales, filha equiva, que tanto confias em teus tesouros, dizendo, quem ousaria atacar-me? Vou desencadear em volta de ti o terror, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sereis expulsos um por um, sem que ninguém consiga reunir os fugitivos. Em seguida mudarei a sorte dos Amonitas. Oráculo contra Edom. Edom, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não existe mais sabedoria em Temã. Perdeu-se o conselho dos clarividentes, desvaneceu-se a inteligência. Fugi, voltai as costas, ocultai-vos nos esconderijos, habitantes de Dedã, pois que trago a ruína sobre Esaú. Chegou a hora da devastação. Se vierem a ti vindimadores, nenhum cacho deixarão, e foram ladrões noturnos pilharão a saciedade. Porquanto eu sondei Esaú, ele descobri os esconderijos, ele não se pode mais ocultar. Arruinou-se-lhe a raça seus irmãos e seus vizinhos, e não subsistirá mais. Abandona teus órfãos, dar-lhes do que viver, ponham tuas viúvas suas confianças em mim. Porque assim falou o Senhor, aqueles que não deviam beber deste cálice terão de beber, e tu estarias isento dele?
Não tu beberás, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor. Será Bosra, objeto de pasmo e de opróbrio, solidão maldita, e suas cidades serão eternas ruínas. Chegou-me uma notícia da parte do Senhor, um arauto foi-me enviado dentre as nações. Uni-vos, atacai-o, erguei-vos para a guerra. Olha, faço-te pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror, o orgulho do teu coração enganou-te. A ti que habitas nas concavidades dos rochedos e que ocupais o cume das colinas. Ainda que colocaste teu ninho tão alto quanto da águia, de lá te precipitaria, oráculo do Senhor. Será transformado Edom em objeto de espanto, e o transeunte estupefacto mofará de suas ruínas. Repetir-se-á a catástrofe de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais habitará lá e nenhum ser humano a povoará. Qual leão inimigo que sobe dos espinheiros do Jordão para uma pastagem sem fim. Assim, num instante farei fugir daqui Edom, aí estabelecerei aquele que eu escolher. Quem se iguala a mim? Quem poderia provar-me? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai a decisão do Senhor acerca de Edom e seus desígnios contra o homem de Temã. Serão arrastados para a morte, como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo de sua queda treme a terra, e até o mar vermelho ressoa o seu fragor. Qual uma águia, eis que desprende o voo, estendendo suas asas sobre Borsa. E o coração dos guerreiros de Edom naquele dia assemelha-se ao coração da mulher em parto. Oráculo contra a Síria, contra Damasco. Foram confundidos Emate e Arfade, porque uma notícia funesta lhes adveio, e de medo desfaleceram. É o mar em tormenta que não se pode acalmar. Damasco perdeu a coragem, desejaria fugir, o terror, porém, a paralisa, e a angústia e a dor dela se apoderam, qual a mulher em parto. Como não foi abandonada a cidade gloriosa, a cidade que fazia minhas delícias, porquanto cairão os jovens e suas graças, e seus homens que de guerra nesse dia perecerão. Oráculo do Senhor dos Exércitos, vou lançar fogo nas muralhas de Damasco, para devorar os palácios de Ben-Hadad. Seguimos então em oráculo contra os filhos do Oriente.